Existe uma das experiências mais desorientadoras da vida espiritual, que tem um nome simples, mas um peso enorme. Chama-se espera. Não há espera de minutos ou horas. Há espera que dura, que atravessa semanas, meses, às vezes anos. A espera que você não pediu e que não sabe quando vai terminar. A espera que começou com uma promessa, ou com uma oração, ou com uma certeza interna de que algo estava para acontecer, e que desde então parece estar suspensa num espaço onde o tempo passa. Mas o que foi prometido ainda não chegou. E o que torna essa espera especificamente difícil não é apenas a duração, é a aparente imobilidade. É a sensação de que nada está acontecendo, de que o mundo ao seu redor continua girando, de que outras histórias continuam avançando, de que outras orações continuam sendo respondidas, enquanto a sua história parece estar num loop silencioso, onde cada dia é essencialmente igual ao anterior. On the book, ora espera, dorme, acorda, e tudo continua exatamente como estava. E nessa imobilidade aparente, uma pergunta começa a surgir com uma frequência que vai aumentando com o tempo. Uma pergunta que você tenta suprimir, porque parece revelar falta de fé, mas que insiste em aparecer nas bordas do pensamento. Especialmente nos momentos mais quietos. Especialmente quando a distância entre a promessa e a realidade parece maior do que nunca. A pergunta é simples e devastadora ao mesmo tempo. Tá acontecendo alguma coisa? Alguém tá ouvindo? Alguém tá se movendo? Ou estou aqui, nesse espaço de espera silenciosa, completamente sozinho, enquanto o que foi prometido existe apenas na minha imaginação e na minha esperança, sem qualquer correspondência no mundo real? Essa pergunta é honesta e humana. É o tipo de pergunta que os salmos registram com uma frequência que deveria confortar qualquer pessoa que já a fez. Davi fez essa pergunta. Jó fez essa pergunta. Jeremias fez essa pergunta. Abacuque fez essa pergunta de uma forma tão direta. Até quando, Senhor? Por quanto tempo? Por que você parece distante? Por que o que foi prometido ainda não chegou? E a Bíblia não apaga essas perguntas. Não as edita para parecerem mais espirituais do que eram. As preserva, porque elas são parte da experiencial real de quem caminha com Deus, num mundo que ainda não corresponde ao que Deus prometeu. Mas existe uma resposta para essa pergunta que vai muito além do conforto genérico de que Deus está no controle. Existe uma resposta específica, bíblica, concreta, que descreve o que de fato acontece no plano espiritual enquanto você está aqui. Nessa espera que parece vazia, orando, acreditando, persistindo sem ver. E essa resposta pode mudar completamente, não apenas como você suporta a espera, mas como você a compreende. Porque existe uma diferença fundamental entre suportar a espera e compreender a espera. Suportar é resistir, é aguentar, é manter-se de pé até que a situação mude. Compreender é outra coisa. É enxergar o que está acontecendo dentro do processo. É perceber que a aparente mobilidade é, na verdade, uma atividade invisível, de uma intensidade que a sua percepção não alcança. É entender que o silêncio não é vazio, é cheio de um movimento que acontece numa dimensão que os seus olhos não captam, mas que é tão real quanto qualquer coisa que você consegue ver. E quando você começa a compreender isso, quando você começa a ter acesso à perspectiva do que está acontecendo no invisível, enquanto você espera no visível, a qualidade da sua espera muda. Não porque a situação mudou, mas porque você mudou a forma como está interpretando a situação. E essa mudança de interpretação não é negação da realidade, é acesso a uma camada mais profunda da realidade que estava lá o tempo todo, mas que a superfície da experiência não revelava. Existe um mundo que você não vê, que está operando enquanto você lê essas palavras, que estava operando ontem, quando você estava no seu momento mais difícil, que estará operando amanhã, quando você acordar sem ter recebido a resposta que pediu. Esse mundo é real.
é ativo. Está trabalhando em resposta à sua fé de formas que vão além do que você consegue imaginar. No 10º capítulo do livro de Daniel, existe uma janela, uma abertura rara na cortina, que normalmente separa o visível do invisível. E o que essa abertura revela é uma das descrições mais concretas e mais perturbadoras da realidade espiritual que existe em toda a Bíblia. Daniel havia estado orando e jejuando por 21 dias, 3 semanas inteiras de busca persistente e aparentemente sem resposta. 3 semanas em que o céu parecia fechado, em que as palavras saíam, mas o retorno não chegava, em que a fé estava sendo exercida com intensidade máxima, sem que houvesse qualquer sinal externo de que estava funcionando. E então, no 21º dia, um ser celestial apareceu a Daniel com uma mensagem que reorganiza completamente nossa compreensão sobre a espera. O mensageiro disse: desde o primeiro dia em que você se dispôs a buscar entendimento e a reunir-se diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia, não após um período mínimo de oração que desbloqueou a resposta. Desde o primeiro momento, a resposta foi despachada. Mas então, o mensageiro revela o que aconteceu nos 21 dias, entre o despacho e a chegada. O príncipe da Pérsia me resistiu. Uma batalha espiritual, uma resistência real no plano invisível, que atrasou a entrega da mensagem que havia sido enviada no primeiro dia. Não por negligência de Deus ou insuficiência da oração de Daniel, mas por uma guerra em uma dimensão que Daniel não podia ver. E essa guerra não foi ignorada. Foi combatida. Miguel, um dos príncipes celestiais, veio para ajudar. E a mensagem chegou. Pense no que isso significa para sua espera. Nos dias em que você orou e não recebeu resposta aparente, esses dias não foram desperdício. Foram os dias em que uma batalha real estava sendo travada no plano invisível em resposta à sua oração. Uma batalha que você não podia ver. O que parecia ser simplesmente silêncio era, na realidade espiritual, a forma mais ativa que a resposta pode ter antes de se tornar visível. E existe algo nessa revelação que é simultaneamente humilhante e encorajador. Mostra o quanto da realidade está fora da nossa percepção, o quanto das respostas que estamos esperando já foram despachadas e estão sendo conduzidas em nossa direção por caminhos que não mapeamos. Garante que a espera não é vazia. Cada dia que você persiste, você participa de um processo muito mais intenso do que o silêncio deixa perceber. Hebreus diz que a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Uma afirmação revolucionária sobre a realidade. A certeza, a solidez de quem sabe que o que ainda não chegou é tão real quanto o que já chegou. A firmeza interna, que os sentidos não confirmam. Quando você crê enquanto espera, você está interagindo com uma realidade objetiva. Você está respondendo a algo que de fato existe. A fé não cria a realidade do que foi prometido. Responde a ela. Manter a fé é manter essa resposta ativa e sintonizada na frequência real. Existe uma imagem que Paulo usa na carta aos Efésios, que é uma das mais densas e mais reveladoras de toda a sua escrita. Ele fala de principados, potestades, dominadores das trevas, hostes espirituais, da maldade nos lugares celestiais. E ele não usa essa linguagem para criar medo. Ele a usa para contextualizar a luta. O que parece ser apenas uma experiência interna, apenas uma batalha emocional dentro da alma, tem na verdade dimensões que extrapolam o indivíduo. O que você está vivendo no seu processo de espera não está acontecendo num vácuo. Está acontecendo num campo de forças que é real. Tem agentes, tem uma dinâmica que a Bíblia descreve com uma seriedade que deveria informar como entendemos a espera. Dentro desse campo de forças, a sua perseverança na fé não é apenas um ato pessoal de resistência. É um ato com consequências maiores. Tem um peso no invisível que você não consegue mensurar. Tem uma influência no resultado do processo
que está acontecendo ao seu redor. Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Essa frase carrega uma afirmação sobre a natureza da espera que é tecnicamente precisa. Produz. A tribulação não apenas acompanha a glória, ela a produz. Ela é o mecanismo pelo qual algo é gerado no plano eterno que não existiria sem o processo temporário. E isso significa que a sua espera, a sua perseverança, os dias em que você continuou quando queria parar, tudo isso está produzindo algo. Algo que tem peso. Algo que existe numa dimensão que o tempo presente não revela completamente. Pense na construção de um edifício. Existe uma fase que pode durar meses, em que, olhando de fora, parece que nada está acontecendo. As fundações estão sendo escavadas e construídas abaixo do nível do solo. Todo o trabalho está acontecendo num lugar que ninguém vê. Se você passar sem entender o que está acontecendo embaixo, vai concluir que o espaço está vazio, que nada está sendo feito. Mas um dia, as paredes começam a subir, e sobem com uma velocidade que surpreende quem não sabia o que estava sendo construído. Tudo que parecia demora estava, na verdade, sendo fundação. E a sua espera tem essa mesma natureza. O que está acontecendo no mundo espiritual, enquanto você persiste em paciência, não é visível na superfície, mas está sendo fundação. Existe também uma dimensão intercessora na espera paciente. Quando você persiste na fé, você não está apenas participando do seu processo. Você está participando de um campo de força espiritual que tem implicações para além de você. Existem pessoas que ainda vão precisar do que o seu processo de espera está produzindo em você. Existem histórias que dependem de quem você vai se tornar do outro lado dessa espera. E no invisível, enquanto você espera, essas conexões futuras estão sendo preparadas. Encontros estão sendo alinhados. Quem está fazendo essa preparação não opera com limitações. Pode trabalhar simultaneamente em você e nas circunstâncias ao redor, trabalhando em tudo que precisa ser alinhado para que, quando a resposta vier, ela venha completa. Não parcial, completa. E isso exige tempo. Não porque Deus seja lento, mas porque o que está sendo construído é grande. O que você faz com o conhecimento de que o invisível está ativo enquanto você espera? Você descansa nessa atividade, não com passividade, mas com aquela qualidade de descanso de quem sabe que não precisa carregar o peso da construção. Existe toda uma dimensão invisível sendo operada por quem é infinitamente mais capaz do que você. E você permanece, não porque é fácil, mas porque sabe que cada dia de fé persistente adiciona algo ao que está sendo construído. Cada oração, no silêncio da espera, é ouvida e respondida num nível que um dia vai fazer tudo fazer sentido. Você não está parado. Desde o primeiro dia em que você começou a esperar, algo estava em movimento. Algo que tem o seu nome, que está sendo conduzido em direção a você, que atravessa territórios que você não pode ver. E vai chegar, com a certeza de que tudo o que foi prometido por aquele que não pode mentir vai chegar. Permaneça. O invisível está trabalhando por você agora. Misteriosa voz da fé.